Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. Guia do Sobrevivente é um canal que fala de sobrevivencialismo e preparação. E o que é isso? É você estar preparado para adversidades que podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento e de qualquer tipo. Por exemplo, um desastre natural, algo que vem do nada, como por exemplo um ciclone. Isso, um ciclone extratropical que apareceu do nada e botou o Rio Grande do Sul numa situação de extrema emergência. O cenário que você vê quando você acessa as notícias do que está acontecendo agora lá no sul do país é de verdadeira destruição. É até pior do que de guerra. Você tem cidades inteiras embaixo d'água, mas não cidades que eram habituais de receber enchente e eventos climáticos. Cidades onde absolutamente nada acontecia, exceto, é claro, chuvas fortes e tudo mais, até hoje. Então, uma região inteira ali, englobando centenas de cidades, foram afetadas. Presume-se que mais de 2 milhões de pessoas estejam nesse momento desalojadas. E tivemos mais um monte de mortes, cerca de 30, que ainda falta um monte de gente ser encontrada. Por quê? Porque esses lugares que nunca tiveram alagamentos ou enchentes graves antes, receberam uma quantidade de água que subiu até 17 metros. E até pessoas que moravam em partes altas das cidades perderam absolutamente tudo. Note, as casas nunca são preparadas para receber esse tipo de impacto, receber enchente, receber terremoto. Quase sempre as pessoas moram em casas comuns. Mais ainda, as pessoas também não estão preparadas ou imaginam que nunca vai acontecer com elas uma situação onde elas tenham que deixar a casa na correria. A água subiu em 6, 7 minutos e já cobriu casas inteiras, inclusive farmácias, hospitais. Existem pelo menos 2 cidades no Rio Grande do Sul nesse momento que estão completamente off-grid, vamos colocar assim, elas estão desligadas. As histórias e relatos que você vê quando começa a ler as matérias relacionadas a isso são simplesmente terríveis, incluindo pessoas que receberam o alerta da Defesa Civil e ignoraram, e até ignoraram alertas de parentes e vizinhos próximos que falaram: sai que a água está subindo demais, vamos fugir. E essas pessoas não fugiram, elas ficaram ali esperando, pagando para ver. O que aconteceu? Foram pegas de surpresa e muitas delas morreram. Algumas cidades estão numa situação tão crítica, mas tão crítica que não tem nenhuma linha de suprimentos para abastecer a cidade. Ela ficou literalmente embaixo d'água, sem nenhum recurso, sem eletricidade, sem remédios, sem possibilidade dos cidadãos saírem de lá, muitos deles em cima de telhados, sendo resgatados de helicóptero, sem internet, sem comunicação, nada, absolutamente nada, nem como pedir uma ajuda. A previsão é que a água comece a baixar em 72 horas, ou seja, muito tempo para uma pessoa ficar sem remédio, para uma pessoa ficar sem abrigo, até porque muitas igrejas, escolas e até hospitais foram completamente submersos e totalmente perdidos. A situação pode ser descrita em colapso quando mais de uma cidade, ou mais de uma localidade, ou uma região inteira passa por isso. E é exatamente isso que está acontecendo por lá. Nós, sobrevivencialistas, nos esforçamos para tentar compartilhar informações com vocês, para que vocês ao menos tenham um kit 72 horas e uma mochila BOB, uma mochila de evasão. Agora, todas essas 2,5 milhões de pessoas estão saindo de suas casas e não tem sequer uma coberta, sequer um copo d'água, sequer um remédio de uso contínuo, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a cultura da preparação não é difundida. As pessoas se irritam quando descobrem que elas podem se preparar e elas têm que ter algum trabalhinho ali para juntar itens que vão ajudar ela exatamente em momentos como esse aqui. E não adianta o sobrevivencialista vir aqui e falar que eventos como esses vão ser cada vez mais comuns, que eventos como esse não são mais uma questão de se vai acontecer, e sim quando vai acontecer, e menos ainda, também não é uma questão de onde vai acontecer, porque vai acontecer em todo lugar. Agora, se você continuar lendo as notícias, você vai ver que nós tivemos
outro ciclone, um tornado na Colômbia, nós tivemos uma outra situação similar no Nordeste, nós estamos tendo situações similares em todo lugar do país, e vai ser assim por conta das alterações climáticas que nós sofremos. Isso já está escrito. Então, não seria o caso de você ter um esforço agora para que as pessoas comecem a se preparar exatamente para esses eventos e, principalmente, aqueles que já estão numa área de risco, ir lá e melhorar ainda mais a sua condição para não ter que passar por isso aí que a gente está assistindo, porque isso é absolutamente triste, e muita gente acha que o sobrevivencialista vai aparecer aqui e dizer, olha, eu avisei. Não, o sobrevivencialista, até onde eu pude ver e pelas mensagens e comentários que vocês deixam aqui embaixo, fica ainda mais chocado, porque são pessoas que já compartilharam o nosso conteúdo, já mandaram para outros amigos e que viraram até chacota de muitas pessoas. Então, a questão é, o Brasil precisa urgente de uma política de preparação de longo prazo para grandes eventos, porque não é um fato mais isolado. Esse tal fato isolado que todo mundo fala está acontecendo direto. Há pouco tempo atrás o ciclone foi em Santa Catarina e em outros lugares em menor escala, até que acontecem grandes desastres como esse que a gente assistiu aqui. Quem sofre? O povo, e muitos estão sofrendo agora por não terem acesso a essa informação. Então hoje, ao invés de entrar aqui e dizer eu avisei, eu disse, por que a gente não tenta compartilhar esse conteúdo e mostrar para essas pessoas que existe uma preparação? Essas pessoas agora, esses 2,5 milhões de pessoas lá no Sul, estão sentindo na pele o que é não ter uma preparação para um evento como esse. Mas tudo vai correr muito bem. Muitos vão voltar e restabelecer as suas vidas, e daqui a um tempinho eles já vão poder começar a pensar em como não passar por isso de novo, ou até como estar mais bem preparado para isso. Então, se você está longe de lá, se você não está numa área afetada, que tal compartilhar conteúdos sobrevivencialistas para que essas pessoas que geralmente estão nessa situação e já estão numa área que é bastante complicada, comecem a se preparar. O cidadão preparado, ele sofre muito menos eventos desse tipo. Não é para você começar a se preparar para o apocalipse não, mas pelo menos ter aí com você uma mochila de evasão para atender você e sua família, e se você tiver que sair de casa por um motivo qualquer, numa fuga como essa, de menos de 3 minutos, você tem ali o básico para se manter. Pelo menos um papel higiênico para se limpar, uma toalha para se secar. Essa é a nossa meta. A nossa meta é preparar as pessoas e não ficar propagando medo, como todo mundo fala. Pessoas preparadas reagem muito melhor e sofrem muito menos nessas situações. Agora, por exemplo, nós temos demandas de milhares de pessoas sem documentos, sem um abrigo, porque tudo foi perdido na enchente. Uma mochila BOB bem preparada teria ajudado muito, mas muita gente mesmo, e, digo a mais, evitado muitas mortes. Ah, mas quem tem que fazer isso é o governo. Não, o governo não vai fazer absolutamente nada. Primeiro, porque ele não controla o clima. Segundo, mesmo se ele controlasse o clima, o governante em si não está muito preocupado com o povão, você entendeu? É você que tem que se preocupar, é você que tem que montar os seus sistemas de emergência, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai bater na tua porta e falar, olha, toma aqui um kit de emergência, para se caso acontecer alguma coisa, você poder usar e não ficar completamente desamparado. Que governante vai fazer isso? Nenhum. Ele vai dizer para você, não, fica de boa aí, não precisa se preparar não, deixa que eu cuido de você se alguma coisa acontecer. É ou não é assim que funciona? Então fique esperto. A consciência sobrevivencialista, aquele mindset que você coloca na sua cabeça para começar a se preparar e pensar em situações de emergência como sendo coisas comuns a partir de agora no nosso dia a dia, vai sim colocar muita gente numa situação de preparo muito melhor. Vai ensinar até como as pessoas reagirem melhor a alertas como esse que chegou. Muita gente foi avisada e ficou dentro de casa, achou que era mentira, achou que era só mais uma coisa. Não, não é. Se você está recebendo um alerta, e principalmente um alerta de evacuação, você tem que sair, você tem que juntar o que der ali rapidamente e sair. E mesmo quem ficou em cima de um telhado, por exemplo,
ilhado em cima de um telhado esperando socorro, essas pessoas teriam uma capa de chuva ali preparada, teriam uma mochila ali preparada e sairiam dessa situação pelo menos com os remédios e os documentos essenciais que elas precisam, como por exemplo documento de casa, escrituras, relatos médicos. Entendeu como funciona? É para isso que serve o sobrevivencialismo e preparação. É para isso que muita gente está aqui no Guia do Sobrevivente. Canais como o Guia do Sobrevivente podem oferecer alguma ajuda em termos de conhecimento. A gente pode mostrar como montar esses kits. Aqui em cima, ó, eu tenho um kit desse montado. Ele já está antigo, está mais desatualizado, mas você pode pegar aqui muitas informações para você já começar a ir montando o seu, ok? A gente está agora com uma playlist sendo montada onde essa mochila de evasão vai ser feita item a item, assunto por assunto, porque as necessidades dessas mochilas são por tema. Então você vai ter ali uma necessidade para purificar água, uma necessidade para fazer abrigo, uma necessidade para gerar calor, outras necessidades que, enfim, vão se juntando e formam essa mochila que você precisa. Nós vamos mostrar isso tudo em detalhes numa série de vídeos para vocês. E você que está assistindo, que quer dar uma ajuda, basta você procurar a Defesa Civil de uma dessas cidades que estão por aí, que lá com certeza você vai saber como doar agasalhos, roupas, comida, vai precisar de tudo, porque as pessoas ali perderam absolutamente tudo. E essa não é uma hora que a nossa comunidade tem que ficar parada, essa é uma hora que a gente tem que ajudar e pelo menos compartilhar a informação para poder ajudar outras pessoas e até aquelas que já estão nessa situação a não passarem mais por isso. Ok? Sim, até grandes desastres têm saída e tem uma forma de você amenizar essa situação. E eu espero e desejo agora para todo o pessoal do Sul que está passando por isso, meus sinceros votos de plena recuperação, para que vocês voltem o mais rápido possível até as vidas normais de vocês. A gente sabe que é difícil, sabe que o momento é tenso pra caramba, mas com fé e perseverança a gente consegue atravessar. Sempre atravessou, não é? Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos. Fica aí o nosso posicionamento em relação a isso e, mais uma vez, mostrando para todo mundo que está aí o quanto é importante você ter um preparo prévio, o quanto é importante o sobrevivencialismo e preparação, principalmente nos dias atuais. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Esse foi o Checkmate do Guia do Sobrevivente, onde as pessoas estão numa verdadeira sinuca de bico e centenas de municípios embaixo d'água é, de fato, uma sinuca de bico. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.